vamos voltar. Então, por quê? Porque, Soraya, os adolescentes são menos empáticos, né? Mamãe até, então agora aqui no começo ela falou assim, puxa, minha filha não era assim, mas agora ela tá ficando. E esse depoimento é muito real, isso é muito real, tá? Então, o cérebro na adolescência está se transformando. Então, eles ainda não têm a parte da empatia, vamos falar assim, a parte do cérebro da empatia não está totalmente madura. Então, eles ainda vão desenvolver isso. Por isso que nessa hora é muito importante a gente estar presente, demonstrando e ensinando a empatia. Tá? Então, eles estão aprendendo e o cérebro está amadurecendo nesse momento. Então, primeiro tem essa transformação do cérebro. E segundo, por que eles ficam, né? Eles não eram e agora se tornam mais... não é se tornam mais, eles ficam, se importam menos, né? Porque nesse momento da adolescência eles estão se descobrindo. Lembra que eu sempre falo que são muitas transformações, é muita transformação, é corpo, é emocional, é muita coisa para eles aprenderem. Então eles ficam muito focados neles. Ficam olhando muito para eles e esquecem do entorno. Então a gente precisa ir lá, bater na portinha e falar, filho, tem o entorno. Tá? Então, um é que o cérebro está desenvolvendo, e segundo porque ele tem muita coisa para entender e ele acaba focando muito nele. Então, vamos entender primeiro o que está passando ali no coração dele e nas transformações dele, tá? Então, sempre olhar primeiro o porquê, vamos entender porquê. 3. Agora já vai para o entorno. Se o pai é individualista, se a mãe é individualista, não tem como eu esperar diferente do meu filho. Os nossos filhos seguem o nosso modelo. Não o que falamos, o que fazemos. Então não adianta nada eu falar que tem que ser empático e não fazer nada pelo próximo. Não me importar e nem fazer nada pelo próximo. Ele vai seguir meu modelo. Então 3, né? Esse foi o 3. 4. Se ele não frequenta locais em que as pessoas são empáticas, ele está perdendo a oportunidade de aprender isso. Como assim, Soraya? Um voluntariado. Então, essa semana eu tive um depoimento muito legal de uma adolescente. Enfim, eu trabalho em um local que tem esse trabalho voluntariado e uma adolescente falou assim para mim, tia, como é que ela falou? Eu não aprendi só a dar sopa para as pessoas. Eu aprendi que um abraço é mais importante do que a sopa. Isso foi um espetáculo para mim. Ela conseguiu se colocar no lugar daquelas pessoas e conseguiu sentir o que aquelas pessoas estavam sentindo. Ela conseguiu entender que eles estavam ali não só em busca daquela comida. Ela conseguiu entender que eles estão ali em busca de um carinho também. E ela conseguiu, como ela conseguiu entender? Se colocando no lugar dos outros. E se ela passar o dia inteiro em casa, ela não vai ter esse aprendizado. Então, o voluntariado é um dos maiores aprendizados pra gente. A gente até pensa que tá ali ajudando os outros. Mas é uma via de mão dupla.
Então não tem lugar melhor do que um voluntariado para a gente ensinar o que é empatia para os nossos filhos. Se socializar. Item 5. Então, se o meu filho vai para a escola de manhã e depois ele não se socializa, ele tem pouca oportunidade de interagir com os amigos e saber o que os amigos estão passando sem trocar sentimentos. Se ele fica mais ali no mundo dele, respeitando os temperamentos. Tem gente que vai ter um jeitinho mais quietinho. Mas se ele fica só ali, fazendo as vontades dele, no quarto dele, na cadeira do YouTube, de youtuber dele, jogando o game dele, ele não vai ter inter-relações e não vai aprender com as dores do próximo. E aí ele perde a oportunidade de ter empatia. Então, por exemplo, puxa, meu amigo, a família os pais do meu amigo estão se separando. Estou vendo a dor que meu amigo está passando. Estou compartilhando com ele esse momento. Consigo me colocar no lugar do meu amigo e sentir o que o meu amigo está sentindo. Então, essa socialização é importante nessa fase. Vocês estão quietinhos. E como, Soraya? Como eu posso fazer para o meu filho desenvolver, então, essa empatia? Antes do como, eu quero ler os últimos comentários de vocês. O meu também não quer ajudar em nada, mas quer ter tudo. Isso que conversamos muito com ele. Então é isso, Mariana, era o que a gente estava conversando, né? Então, como eles estão naquela fase do muita coisa para conhecer, de transformação nele mesmo, ele só pensa nele. Mas cabe aos pais, tuc, ali na portinha e falar: filho, vivemos numa casa. Vivemos em grupo. O que se usa, se limpa e o restante se compartilha, por exemplo, em relação aos deveres da casa. E nós que vamos sensibilizando. Porque se a gente deixar que ele continue ali no quarto dele recebendo tudo o que ele quer, ele vai se acostumar a só atender aos desejos dele. Que é o meu reel que acabou de ir pro ar agora, pus às 7, programei para 7. Aí ele só vai querer o que é importante para ele. Porque a gente não sensibilizou o filho na hora que precisava sensibilizar de que é importante também olhar o entorno. Tá? Uma pergunta, ele será sempre assim? Então, Dani, é o que eu falei, o cérebro está desenvolvendo. Então, cabe a gente aí trabalhando nisso. Porque eu não mudei muito desde a adolescência, eu continuo a mesma. Mudei pouco, alguns mudam, ou todos. Sempre é individual. Então, no comecinho da live eu falei assim, tem alguns que nascem já com essa empatia. Então, você vê que tem crianças que já nascem com aquilo e sempre se importam com o outro. E tem alguns que não nascem. Isso é bem do temperamento, é constitucional. É a constituição, é genético. Pronto, mais fácil de falar assim. Então, em quem não tem empatia, cabe aos pais desenvolver isso. Tá? Então, é uma responsabilidade que a vida nos traz como pais, é desenvolver a empatia nos filhos. Para um mundo melhor, né, gente? Para os relacionamentos melhorarem,
para os filhos melhorarem os relacionamentos com os pais e por um mundo melhor. A minha diz que eu odeio estudar, mas quer as coisas também. Como assim, mas quer as coisas também? Minha filha é escoteira, onde ela vive muitas experiências positivas, mas ela vive convidando os outros amigos a participarem. Mas os adolescentes não querem essas vivências, nem pais incentivam. Meire, meu marido é escoteiro. É marcante essa experiência, é um espetáculo essa experiência que você está dando oportunidade para sua filha, tá? Então, se a gente for fazer só o que o adolescente quer fazer, ele sempre vai querer ficar em casa. Eu faço assim com meus pacientes, eu falo assim, eu quero ficar aqui em casa, assistindo, como que chama lá o negócio, gente? Dos mangás lá? Esqueci o nome do filminho deles lá, dos mangás. Enfim, eles só querem ficar em casa. Então, cabe aos pais incentivarem. E isso vai ser inesquecível, vai ser uma construção de vida para ela, né? No seu caso é para ela. Quanta coisa enriquecedora ela vai aprender ali. E que pena que os amigos não aceitaram o convite dela. Mas cabe aos pais incentivarem. Você mesmo já escreveu, né? Ele fica muito irritado quando fazemos ele fazer algo para nos ajudar. Mariana, aí é aquela objeção que eu já trouxe aqui no meio da live. Eu já falei que as mães iam falar isso para mim, porque eu já tô acostumada com as mães me falando. Então, se você ficar pensando assim, mas se eu fizer ele vai ficar irritado comigo. E aí, o seu filho vai continuar se importando só com ele. Entendeu? Eu tenho certeza que é difícil. Tanto que eu já trouxe que ia ter esse comentário. Eu tenho certeza que é difícil. E eu tenho certeza que ele vai reclamar. Não todos, né? Mas é importante. E pro relacionamento de vocês. Claro que fica me ligando 4, 5 vezes seguida, então acho que vai tocar ainda mais 2 vezes. Tem uma idade limite para desenvolver a simpatia? Limite? Como assim? Até quando eu tenho que desenvolver? Até quando? Para sempre. Ou será que é tarde demais? Nunca é tarde. Sempre está no seu momento. E esse é o seu momento. Empatia só com as pessoas ou animais também é bom? Com os animais é bom demais. Importantíssimo. São, entre aspas, nossos irmãos mais novos, né? Porque eu cuido de animais de rua e ele me ajuda muito em tudo, até da comida e nos ferimentos, exatamente. Isso também é empatia. Minha filha tem 11 anos de idade, tem TDAH e TPAC. Não sei o que é TPAC. Tá, vocês estão usando essa nova sigla, né? Não quero ajudar em nada. Paula, eu queria muito que vocês parassem com esses rótulos, gente, esse negócio. Eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH. E nem por isso eu sou menos empática. Então fujam desses rótulos, né? Empatia a gente tem que desenvolver no filho. Tá bom? Independente do diagnóstico que a acompanha, ela é um indivíduo. E a gente tem que estimular todos os indivíduos a se importarem com o próximo. Isso vai fazer bem para ela, vai fazer bem para o relacionamento de vocês. Eu tenho certeza, gente, que é super difícil, que é desgastante, mas é muito importante para
porque isso vai se refletir no relacionamento de vocês para sempre, não só no de agora. Tá? Ficou mudo? Ah, será que ficou mudo na hora que tocou? Boa noite. Boa noite, Andina. Bom dia, Graça. Me deixa extremamente triste a grande maioria dos pais não se preocupar com a formação dos valores dos filhos. Minha percepção, Meire, compartilho da sua percepção em muitas situações, tá? Então, é isso aí, é muito importante. Eu quero muito que essa live sirva para sensibilizar exatamente essa questão. Não adianta a gente ficar olhando para essa adolescência e falar, nossa, como elas estão cruéis, como elas estão insensíveis, e pensarem que a questão é só com o adolescente. Não, a questão é com o todo, com o entorno, com a família que cerca essa criança. Porque se ela não desenvolveu a empatia, é porque ela não foi estimulada a isso. Tá? Então, vamos para o final da live, que é o como. Então, a gente já perguntou lá o porquê. Por que meu adolescente está ficando assim? E eu trouxe aqui vários itens para vocês entenderem e pensarem. E o que fazer e como, que é o restante do método POC, que a gente vai conversar agora.